E aí, Arthur, eu vou levantar essa bola e passar para você, hein? Pergunta do Segré. Segré quer saber além aí do Congresso IOF se a Argentina está cara ou não. Então, está cara, viu? Para o brasileiro, a Argentina está cara, mas por mérito da Argentina. Porque quando a moeda valoriza, isso significa que a economia está indo bem. Quando a moeda desvaloriza, é porque está indo mal. Por que o real perdeu muito para o dólar? Chegou a bater 6,20, né? R$ 6,20. Porque as contas públicas estão em frangalhos. E esse assunto tem tudo a ver com conta pública, né? O governo, de fato, tomou uma grande rasteira. A gente tem orgulho do Congresso? Não. A gente tem orgulho do Centrão? Não. Mas precisamos reconhecer que quando eles querem, eles jogam a favor da população. E nesse caso, o que é jogar a favor da população é dizer não a aumento de imposto. Ninguém aguenta mais aumento de imposto. O Haddad, para tentar cumprir meta fiscal, sempre vem com a solução mágica de aumentar imposto. Nesse caso foi o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, não combinou com os líderes do Congresso e tomou uma belíssima rasteira. Agora, Geise, quando eu olho aqui as três alternativas, a primeira, acionar o STF, isso é covardia. Eles precisam entender que o Congresso é eleito pela população para tomar decisões em nome da população. O Supremo Tribunal Federal não foi eleito pela população. Então não é o Supremo que vai decidir se derruba ou não o IOF. Então isso é covardia, é querer jogar para o Supremo um poder que não é dele. Isso quem define é o Legislativo. A segunda opção que colocaram aqui é buscar uma nova fonte de receita, como aumentar ou criar impostos. Bom, isso o Haddad faz toda semana. E o Congresso acabou de dizer não. Então essa também não é alternativa. E a terceira é fazer um novo corte no orçamento. Bom, vai doer para todo mundo. Claro que vai doer, porque vai bater em educação, vai bater em saúde. Mas o verdadeiro corte que a gente deveria fazer no orçamento não é em saúde, não é educação, não é investimento, é na máquina pública, é cortar gasto do Palácio do Planalto, cortar gasto do Congresso, que é aumentar o número de deputados. Já aumentou. Já aumentou. Cortar gasto do Poder Judiciário, que se acha acima da lei e não se inclui na regra fiscal. É privatizar estatais que dão prejuízo. Isso sim seria o verdadeiro corte de gastos. Luiz Arthur, rapidamente, você disse que a Argentina está cara. Aí eu pergunto, é o peso deles que está valorizado ou é o nosso real que está pobre? As duas coisas. Mas, curiosamente, Diogo, está caro também para o americano na Argentina. Eu vou explicar o que aconteceu. O peso, alguém vai falar assim, pô, mas $1 está 1.200 pesos. O peso está muito desvalorizado. Mas olha o que aconteceu nos últimos 12 meses. A inflação, como eu disse lá, foi 200%. Mas a moeda só se desvalorizou 20%. O correto seria o peso ter acompanhado a inflação. Então, quando você tem os produtos lá triplicando de preço, porque 200% é triplicar o preço, mas a moeda só desvaloriza 20%, quando você troca real por peso ou dólar por peso para comprar aquele produto lá que triplicou de preço, o produto lá fica muito caro. E o inverso também é verdade. O argentino, quando ele compra dólar, para ele ficou vantajoso. Então, por isso. Agora, por que aconteceu isso? Por mérito do Milei. Quando a economia vai melhorando, ele fez o primeiro superávit em mais de 20 anos, o que aconteceu? O peso valorizou, a inflação caiu, o Banco Central cortou juros e neste ano a Argentina vai crescer 5,5%, mais do que o dobro do Brasil. Olha aí, professor Marcelo Suano, eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre essas três alternativas, né? Bom, vale lembrar que o aumento do IOF já foi numa canetada, o Haddad deu uma canetada e já aumentou esse imposto, assim, nessa cara larga, taxada, e já fez aí mais esse aumento. Teve aquela audiência pública em que o Van Hatten, inclusive, participou e ele faz até uma brincadeira, né? Ele fala que estava com medo de estar ali na audiência pública diante do Haddad, com medo de ser taxado ali naquele momento, naquele instante, já que o Haddad, o taxado, só fala em aumentar taxas. Mas é interessantíssimo porque, de novo, professor, nós voltamos como o não e o sim do Congresso não vale absolutamente nada. Quando a gente pega o PL da censura, o Congresso legislou e disse não queremos. Estamos de novo diante da nova situação do sim e do não. Não queremos aumento do IOF. Ou seja, o sim do Congresso não vale absolutamente nada, porque toda vez que o Congresso legisla, imediatamente querem acionar o STF. Geise, água morra abaixo, fogo morra acima, e político, quando quer trair,
ninguém segura. Isso é fato, isso é uma regra da vida, em especial da vida política. Eu vou primeiro fazer um elogio à exposição que o Arthur fez, que ele pegou uma questão complexa e colocou de uma maneira muito clara, Arthur. Eu vou pegar o corte, eu sei que você vai fazer o corte, mas eu vou pegar esse teu corte, guardar e distribuir para alguns alunos, porque foi maravilhosa. É isso que a sociedade quer, esclarecimentos, porque ela sempre fica no discurso político. Ah, porque eu não gosto, porque eu gosto, porque ele é feio, porque ele é bonito, porque ele é bom, porque ele... E não é isso, a sociedade quer esses esclarecimentos. Por isso, cara, parabéns. Em relação aos pontos que você trouxe, Geis, eu vou começar dizendo, tratando do erro do Rui Falcão. Foi maravilhoso quando eu... Pô, só tem 2 botões e o cara erra. Ou ele é muito distraído. Eu já vi caras assinando coisas de uma maneira estranha, porque ele não leu, ele entregou para o assessor e o assessor ali nem ligou. E aí, não, assina. Ele foi lá e assinou. Ele, como presidente, tendo que decidir sobre a bomba atômica. Aperta ou não aperta? Exato, imagina que cara distraído. Mas essa distração talvez tenha sido um recado que ele esteja dando para o partido para dizer assim: eu quero ser o presidente do partido. Não adianta vocês ficarem apoiando o Edinho. Eu quero voltar a ser presidente do partido. Porque se eu não vir, tem 2 coisas. Na janela partidária eu mudo, tem um monte de partido de esquerda aí que está mais sólido do que vocês, ou do que nós, apesar de eu ser uma figura histórica. O problema aqui, qual é o grande problema do político? Quando ele sente que ele está sendo desrespeitado, sem legitimidade, porque é isso, o indivíduo ser desrespeitado ilegitimamente por interesses de terceiro, isso é que bate. E esse cara vai cair cedo ou tarde, os caras que estão desrespeitando. E aí o que ele fez? Ele já deu a indicação. Ele disse, pô, eu estou sendo desrespeitado, qual que é? Eu quero essa presidência. Se não der, por mais que eu seja fundador do PT, na janela eu mudo. E eu já estou dando qual é a minha posição, vocês precisam de mim. Porque além de eu ter o meu voto, eu articulo outros que estão comigo. E político tem a sua rede de influência. Então, para mim, me parece, ou ele é muito idiota, muito esquecido e distraído, ou ele quis dar um sinal. Me parece que ele quis assinalar para o PT. Já deu ali o seu recado. A outra coisa que é bem interessante é em relação ao PDL. O projeto de decreto legislativo. A função é quando ele legisla sobre a coisa que é exclusivamente do Congresso. Ou seja, ele percebe, no caso do Executivo, caso venha algo que extrapole a lei, e não é a atribuição do Executivo, aí ele pode fazer um PDL em que ele avança, mas ele não pode, inclusive o PDL exorbitar funções específicas do que ele atribui. Pelo PDL o Congresso não pode fazer isso. Qual é a questão que fica? É atribuição ou não do Executivo criar um imposto? Talvez o Arthur tenha dado a jogada, quando o Arthur falou, pô, os caras não sentaram para combinar comigo? O problema todo será o seguinte, é constitucional você tomar uma decisão sem combinar com o Legislativo? Eu acho que é. E o Legislativo, é constitucional o Legislativo impedir uma ação do Executivo que não extrapola o limite da sua execução? Mas eu fiz isso porque ele não combinou comigo? Se a primeira resposta diz que é constitucional, então a segunda vai acabar sendo anulada. Esse que é o problema. Apesar dependendo do que acontecer nas negociações que virão, me parece que vai acabar sendo mantido por qual razão? Porque eles vão sentar para negociar outras coisas. Aí o que o governo vai fazer? Eu vou ter que recuar, o que responde às 3 questões que você falou. Quais são as 3? Criar impostos, negociar, ou então ele pegar e jogar no STF. Jogar no STF, pô, é simplesmente você entrar em campo e fazer tudo que está contra as regras do futebol. Ou seja, você vai lá e vai querer usar um árbitro para não apitar, mas para jogar. Sabe aquele árbitro neutro que fica na hora do chute e defende o gol sem querer? Vai ser mais ou menos isso. Então, ir no STF é o último recurso que o governo tem, exceto ter que negociar de todas as formas possíveis, porque já ficou claro, nesse recado que foi dado pelo Congresso, de que eles não vão aceitar aumento do imposto, não é nem porque isso prejudica a população, porque acho que vou dar 40%, 50%, quase 60% do Congresso é de indivíduos de centro que não estão nem aí para o Brasil, eles estão ali para negociar com o outro e para saber o que melhor cola com ele. Não à toa, a massa de indivíduos que fazem base do governo votaram contra o governo. Por qual razão? Eles querem se descolar, porque eles sabem que a porcaria que eles estão fazendo agora, na eleição de 2026,
pode cair a metade deles. Por isso eles querem se descolar. Me parece que, imposto não vai ter como criar novo, porque o Congresso não vai querer, os deputados não vão querer esse risco para as eleições de 26. 2, e o STF é o que resta para o Congresso. Negociar... Para o governo. Para o governo. É o que interessa para o governo, é o único recurso. E negociar dentro desse imposto quais são as melhores taxas é mais fácil, posso estar enganado. O governo sentar para negociar, não em relação mais ao IOF, mas negociar outras questões para dizer, vamos acochambrar aqui, mas vocês liberam para mim outras coisas que eu estou fazendo. É o que mais me parece que possa acontecer. Ô, professor, só uma questão. Hugo Mota foi protagonista nessa história. Não surpreende? Ele não é o Hugo Mota do Lula? É. Água morra abaixo, fogo morra acima, e político quando quer trair, é uma regra da política da vida, e em especial do Congresso, né? No Congresso brasileiro, mas da política em especial. Você só tem uma certeza e uma dúvida em relação ao político. A certeza é que ele vai te trair, a dúvida é quando. Quando você é inteligente, você desenvolve um projeto para que o quando se postergue ad infinito. Seja comprando a alma dele, seja com emendas, seja com a corrupção, seja com um projeto que o cara não tem, que é o caso daí. Ninguém quer aumentar imposto para não perder a sua eleição. Mas o Hugo Mota, certo, e detalhe, ele saiu todo sorridente da reunião com o Haddad e traiu na primeira oportunidade. Mas por qual razão? Porque o próprio Hugo Mota está vendo que ele vai perder a base no Congresso se ele não peitar o governo, já que o governo está usando o STF para peitar o Congresso, e o Congresso tem um único problema neste momento. Eu preciso de emendas e de verbas para botar no meu nicho eleitoral, senão não vou ser eleito para nada. É isso que eles estão vendo. E emendando a sua fala, o político que nunca atrai não ganha espaço, porque ele é muito confiável. É isso. E talvez explique também o que você disse sobre o Rui Falcão. Ele falou, eu preciso trair um pouco para chamar a atenção das pessoas. Posso só fazer uma frase? Você não tem noção como isso é de uma sabedoria gigantesca, mas isso eu diria que até para a vida mesmo. Normalmente as pessoas que são leais em ambiente que está tendo disputa de poder é o primeiro a dançar, porque ele é ético, porque ele é correto, porque ele tem mérito e porque ele é leal. É o primeiro a dançar, porque ninguém quer pessoa que preste ao seu lado, por incrível que pareça. Onde tem uma disputa por poder, se você presta, pode ter certeza. Essa é a razão pela qual que a gente tem que trabalhar sempre educando as pessoas, educando o povo. Para o povo entender que o sistema que está aí, e não vale só para o Congresso, vale em qualquer lugar. Aquele que é bom de verdade e tem o que oferecer é o primeiro a dançar, porque tem uma curriola que se fecha para impedir que ele vá. Então, o Rui Falcão, ele sabe disso. Eu vou te trair agora para dizer o seguinte, não pise mais na bola. Não existe alma mais fácil de lidar do que aquelas cuja honra tem preço e cuja lealdade pode ser comprada. Então foi o que ele disse aí. Agora está na hora de vocês me comprarem também. Só se você é da tua família, mas você vai ter que me pagar também.